Olá, boa noite ou boa tarde. Estou à espera agora da Andreia. Olá, Andreia. Deixa eu ver se consigo tirar aqui só o meu telefone. Espero que não comece aqui a apitar. Olá, Rosário. Beijinho. Raquel, beijinhos. Bem-vindas. Estamos à espera da Andreia. Aqui, probleminha ao entrar. Não, eu só posso ir. Não sei se é a minha neta. Andreia. Ok. Se quiserem ir colocando questões, não se esqueçam. Sim. Olá, Joana. Andréia, queres entrar e voltar? Ou melhor, sair e voltar a entrar? Eu não vejo a Sandra. Ah, então sou eu? Opa! Não, deve estar assim também. Opa! Não me vês, Andréia? Olha, eu não vejo a Andréia, curioso. E nem te ouço, Andréia. Queres que eu faça sair e volte a entrar? Andréia, diz-me qualquer coisa. Isso, vamos ver se outra vez. Andréia, manda-me aí o convite. Vamos lá. Se não, pode ter sido. Pode ter bloqueado e fazemos novamente. Eu saio e entro de novo. Ah, agora sim. Eu estava-te a ver, mas estava-me a ver a mim, mas não te estava a ver a ti quando tu me adicionavas. Não sei Ok. o que passou aqui. Não faz mal. Tá, Estás bem? tudo bem. Andréia, primeiro, bem-vinda. Obrigada. Obrigada.
Obrigada por aceitares esta minha proposta e Obrigada participares eu nesta por live. poder falar do que é que a fisioterapia do pavimento pélvico faz, ou pode fazer. E era isso mesmo que eu gostava que começasses, que me falasses o que é isso, fisioterapia do pavimento pélvico. Ora, o que é a fisioterapia do pavimento pélvico? É fisioterapia, mas focada na área da pelvis e nos músculos que são responsáveis por funções que estão, no fundo, associadas à pelvis. Nunca, contudo, deixando de ver o doente como um todo, ou seja, nós olhamos para a pelvis, mas olhamos para o pavimento pélvico, mas vamos ter que olhar para o resto do corpo também. E nós estamos habituados a ouvir falar sobre reeducação do pavimento pélvico ou fisioterapia do pavimento pélvico muito associado à mulher e muito associado a fases da vida da mulher, como a gravidez e o pós-parto. Na realidade, as disfunções do pavimento pélvico podem acontecer quer nas mulheres, quer nos homens, e em diferentes fases da vida, não só na gravidez e no parto nas mulheres, mas também ao longo da vida, na menopausa, antes da gravidez, associadas a muitas outras situações que não a gravidez e o parto. Ok. E essa situação que estavas a falar, mais propriamente da gravidez, porque é que isso acontece nas grávidas? Porque é que as grávidas Essa disfunção, sim. pélvico? Ora, aquilo que a evidência diz é que a gravidez, as alterações hormonais da gravidez vão provocar alterações nesta estrutura muscular que podem condicionar de alguma forma a função destes músculos. É verdade que depois o parto também, dependendo do tipo de parto, pode ter ou não impacto mais ou menos positivo nestas estruturas também, mas aquilo que eu acho que acaba por não ser tão explorado e que é muito importante é que todos nós temos hábitos, temos comportamentos que condicionam estes músculos e que os temos presentes muito antes de algum dia sequer sonharmos em ficar grávidas e por essa razão já estamos a ter impacto nesta estrutura muscular sem essas alterações hormonais e sem esse risco de lesão que pode por vezes estar associado a alguns tipos de parto. Que comportamentos são esses? Comportamentos que nos parecem insuspeitos e que parece que nós habitualmente não os temos, mas que são, por exemplo, o atrasar de forma regular o esvaziar a bexiga, o atrasar de forma regular o esvaziar do intestino, que são coisas que nós fazemos muitas vezes no dia a dia e que não têm nada a ver com a gravidez, mas que depois, quando nós engravidarmos, vai poder ter impacto nesta estrutura também. Isso, mantendo na gravidez, não é normal, apesar de ser comum, que as grávidas tenham perda de urinas. Não. Eu tenho um hashtag que eu utilizo muitas vezes na minha conta de Instagram, que é comum, mas não normal, precisamente por isso, porque é muito comum ouvirmos dizer, às vezes até por profissionais de saúde, tem perdas de urina, mas isso é normal porque está grávida. É mentira, não é normal. O ter perdas, por muito pequenas que elas sejam, significa que aquela estrutura muscular não está a ser capaz de cumprir a sua função e é comum na gravidez, pelas alterações da posição dos músculos, pelo impacto das alterações hormonais, mas não é normal. Quando nós dizemos que é normal, estamos quase a validar que a queixa não é uma queixa e não o devemos fazer. Ou seja, é comum em algumas fases da vida da mulher, mas nunca é normal. Significa sempre que existe uma alteração da função e que pode ser e deve ser tratada e corrigida logo mal seja identificada. Ok. E achas que essa situação, dessa disfunção, também vai implicar em que algumas grávidas, após o parto, possam vir a ter hemorroidas? Hemorroides não, estamos a falar de várias disfunções diferentes que podem estar associadas ao pavimento pélvico. Duas das funções do pavimento pélvico, o pavimento pélvico tem várias funções. Tem uma função de suporte dos órgãos pélvicos, tem uma função que nós estamos habituados a reconhecer-lhe, que é a função da continência, ou seja, ser capaz de impedir a saída de urina ou a saída de gases ou a saída de fezes, mas também estes músculos também são importantes para o esvaziar da bexiga e para o esvaziar do intestino.
quando me perguntas sobre os hemorroides, eu posso ter uma obstipação, eu posso ter uma alteração da função intestinal que pode estar relacionada com os músculos do pavimento pélvico, e o ter essa alteração pode potenciar que, se eu tiver isso na gravidez, vá ter no pós-parto. Qualquer queixa de pavimento pélvico que a mulher apresente na gravidez coloca em risco de, em pós-parto, ela vir a ter essa queixa também. Ou seja, se eu tiver perdas de urina durante a gravidez, estou em maior risco de ter perdas de urina no pós-parto. Se eu tiver obstipação na gravidez, estou em maior risco de ter obstipação no pós-parto e por aí fora. Portanto, pode haver relação com as queixas das queixas da gravidez no pós-parto. Ok. E então, uma das funções do pavimento pélvico que dizias era de suporte. Sim. Por isso mais uma vez, é uma vantagem isso ser avaliado ou tratado por causa de prolapsos. Os prolapsos, pronto. Eu estava-te a dizer, então, essa função de suporte e de continência e, ao mesmo tempo, facilitar na evacuação e no urinar, porque os músculos funcionam para encerrar, mas também para permitir a passagem, e quando as pessoas não têm os músculos suficientemente relaxados, essas funções de excreção, ou seja, urinar e evacuar, podem tornar-se difíceis, e daí a obstipação e eventualmente as hemorroides por um período de obstipação longos. E depois, esta questão do suporte e os prolapsos. Claro que estes músculos vão suportar todos os órgãos pélvicos dentro da pelvis. Mas, mais uma vez, nos prolapsos também existe a noção, ou existe a percepção de que eles acontecem apenas e só por fragilidade e por hipotonia e por músculos fracos. Eu, quando olho para a pelvis, eu tenho um compartimento anterior e um compartimento posterior. Eu posso perfeitamente ter alterações no sentido da hiperatividade num compartimento que provoquem, no fundo, um arrastamento ou uma descida dos órgãos no outro. Ou seja, sim, os prolapsos podem ser por fraqueza e é importante trabalhar para melhorar o suporte, mas os prolapsos também podem acontecer por excesso de força, excesso de e trabalho numa amplitude encurtada. Ok. Ok? Sim, olha, gostava, eu tenho aqui a minha ajudante, olha, a minha princesa. Temos uma ajudante. Olha, e essa incontinência urinária não é só nas grávidas, também podemos falar noutros períodos, não só na mulher, não é? A incontinência urinária pode ser de vários tipos. Os mais comuns é a incontinência urinária de esforço, em que as perdas de urina acontecem quando há um esforço, um aumento da pressão intra-abdominal. Podem ser de urgência, em que estão associados à urgência em urinar, e podem ser mistas, ou seja, podem ter componentes de esforço e de urgência. E podem acontecer em qualquer fase da vida da mulher. Na gravidez, no pós-parto, na menopausa, antes da gravidez, podem ter vários triggers. A obstipação e a obesidade são fatores de risco independentes para a incontinência, que não têm a ver necessariamente com a gravidez e o parto. E eu falo muitas vezes da obstipação, porque a obstipação, e já tínhamos tido uma vez uma conversa sobre isso, é muitas vezes considerada, eu sou normal, isto é o meu normal, é normal que o meu intestino só funcione 2 vezes por semana, é normal eu ter que fazer muita força para evacuar. Na realidade, não é normal, é uma alteração que potencia a disfunção do pavimento pélvico, nomeadamente a incontinência, e que muitas vezes, mesmo nos tratamentos de incontinência, pode não, se não for tido em conta, vai ser um fator que vai estar sempre a impedir a evolução ou o tratamento pleno daquela incontinência. Ok. Olha, Andreia, falando de pavimento pélvico, isto é um mundo muito abrangente e não sei se é a tua área, mas em relação às crianças, está ligado a facto de anorese, esqueci o termo correto, disse bem disso. E se está ligado também às crianças, ou se é a tua área, se também é a tua intervenção em relação a isso? Eu
trabalho só com pavimento pélvico e saúde da mulher, ou seja, pavimento pélvico nos homens e nas mulheres e saúde da mulher. Crianças muito pequeninas eu não vejo. Existem colegas com maior especialização para as crianças. O que é que eu posso dizer que eu acho que pode ajudar relativamente às crianças? Muitas vezes os comportamentos, aqueles comportamentos que nós temos em adultos, de adiar o esvaziar a bexiga, adiar o esvaziar o intestino, aquele comportamento de eu não quero usar uma casa de banho da rua, as casas de banho da rua são sujas, eu não me quero sentar numa sanita. São comportamentos que muitas vezes são apreendidos porque os adultos os fazem e ensinam-nos às crianças e desenvolvem desde muito cedo quase que o atrasar de esvaziar a bexiga. É muito frequente. Alguém está conectado aí. É, É é muito frequente os miúdos entreterem-se muito a brincar e não quererem ir à casa de banho, porque estão com o foco noutra coisa e adiam. E esse adiar faz com que haja uma tensão permanente nos músculos do pavimento pélvico. Se calhar os adultos terem isso em consideração, que é como é que eu me comporto relativamente à casa de banho, porque o meu filho ou a minha filha vai apreender esse meu comportamento relativamente à casa de banho. vai. Sim, quando as crianças têm alterações, existe fisioterapia especializada em pavimento pélvico para pediatria que pode ajudar. Eu não faço crianças, não trato crianças pequeninas porque existem muitas dimensões que têm que ser tidas em conta e acho que é importante que seja feito por alguém que esteja muito habituado a fazer isso. Claro, mais uma vez, é educar pelo exemplo, não é? Temos de ser Sim. nós a dar o exemplo aos adultos E se para, nós nos para... contarmos hoje quantas vezes durante o dia formos à casa de banho, ou se tivermos o cuidado de num dia vou tentar perceber o que é que acontece e vou fazer um diário das minhas idas à casa de banho durante 2 ou 3 dias. Se calhar vou ficar espantada com o número de vezes que vou à casa de banho, porque se calhar vou ficar espantada e vou perceber que posso estar facilmente 6 horas sem esvaziar a bexiga. E essas 6 horas que eu estou sem esvaziar a bexiga, eu estou a conseguir isso à conta da contração dos músculos do pavimento pélvico para inibir a vontade de urinar. E essa contração contínua é que faz com que a maior parte das pessoas hoje em dia tenha estes músculos demasiado trabalhados em vez de os ter hipotónicos e fracos, Sim. que era aquilo que se encontrava antigamente, e muito antigamente, quando se estudou os exercícios de Kegel, em que realmente os exercícios de Kegel, no sentido do treino da força, no treino para a contração, ajudavam a resolver a incontinência. Mas eu tenho que perceber se essa incontinência está lá por falta de força, por falta de tónus, ou se está lá porque aqueles músculos estão demasiado contraídos e estão a trabalhar numa amplitude encurtada. Porque para haver encerramento da uretra, para haver encerramento da parte anal, eu tenho que ter um movimento que, se não estiver a acontecer na amplitude total, vai poder, ou seja, não vai ser funcional, não vai potenciar esse encerramento. André, deixa-me só pedir aqui uma coisa ao meu filho. Martinho, levas a tua irmã, se faz favor. Ela quer entrar no live connosco, Sandra. É verdade. Mas ela pode. Queres ficar aqui, Fiata? Ela vai com o irmão. Martim, faz esse favor. Vai lá. E eu tenho aqui outra pergunta em relação a isso. Qual é o tipo de queixas que tu ouves do género masculino? Ou seja, o género masculino tem um bocadinho mais de dificuldade de pedir ajuda relativamente ao pavimento pélvico, porque se relativamente às mulheres existe muito tabu e de não querer falar sobre as queixas associadas ao pavimento pélvico, nos homens também. Eu trato homens e trato mulheres. Há sempre uma percentagem maior de mulheres a procurar ajuda do que homens, e os homens que vêm procurar ajuda normalmente vêm ou porque tiveram uma intervenção cirúrgica, uma prostectomia radical, que é uma cirurgia que é necessário ser feita no caso de haver um tumor da próstata, e que é uma cirurgia que pode deixar algumas sequelas relativamente à incontinência urinária e à função sexual, ou seja, é comum num pós-cirúrgico de uma prostectomia radical o homem ter incontinência urinária e ter disfunção erétil. Ou seja, nessa situação mais limite, eles vêm. E depois também vêm, muitas vezes, por indicação também, por disfunção erétil, por ejaculação prematura,
ou por dores. E essa dor pode implicar o quê? Pode ser uma dor pélvica, uma dor na zona central do períneo, uma dor a evacuar, uma dor a urinar, ou uma dor que impeça qualquer uma das funções, o evacuar, o urinar ou a função sexual também. Porque os músculos do pavimento pélvico têm uma função muito importante do ponto de vista sexual também, quer no homem, quer na mulher. Eles contraem voluntária e involuntariamente durante a atividade sexual e são importantes nos mecanismos da função sexual, no mecanismo de excitação, no mecanismo de lubrificação e do orgasmo. E já que estás a falar nisso, eu gostava de falar do tema que até que tens no teu Instagram, do vaginismo. Pronto, de forma que possa... O que é que é? Sim, explica, porque pode haver pessoas que não saibam. Ok, o vaginismo é uma disfunção sexual e é classificado como uma disfunção sexual, e a definição clássica de vaginismo diz que as mulheres que têm vaginismo não conseguem permitir a penetração. Estamos a falar de penetração que pode ser um dedo, o pénis, pode ser um espéculo, ou seja, elas não conseguem, um tampão, não é possível para elas permitir que alguma coisa entre na vagina. E a descrição é, na definição clássica, dizem que há uma contração involuntária destes músculos do pavimento pélvico. Na realidade, essa definição clássica caiu agora na última revisão da classificação e passou a dizer-se que existe uma acentuada tensão destes músculos. Aquilo que eu encontro clinicamente são pessoas que não sabem relaxar esta estrutura, que podem ter uma série de fatores de risco comportamentais como estes que eu te estive a falar sobre a obstipação, por exemplo, e que fazem com que esta estrutura muscular fique demasiado contraída e demasiado forte e demasiado encurtada, mas depois também existem outros fatores da ordem emocional e psicológica, ou seja, não é possível intervir no vaginismo só pelo pavimento pélvico, só pela via do pavimento pélvico, não faz sentido, da mesma forma que não faria sentido intervir no vaginismo sem pensar em pavimento pélvico, ou seja, há aqui um componente emocional muito grande, há um componente de medo e de fobia relativamente à penetração, mas que também é preciso perceber que esse medo e essa fobia podem levar com que apareça uma acentuada tensão muscular, e então eu não posso tratar um vaginismo de forma eficaz e com qualidade se não endereçar tudo, o ponto de vista emocional e o ponto de vista do pavimento pélvico. Claro, olha, nas formações que eu tenho feito, e isso todas são unânimes em dizer que a mulher tem que falar tudo com quem está a acompanhá-la, ou doulas, ou a médica, não é, que está a acompanhar, porque esse mundo é muito mais abrangente, e se houver ali coisas recalcadas na mulher para ajudar no parto, tem que ser tudo muito transparente. Falaste, lá está, que o vaginismo não é assim tão simples e é muito mais abrangente e de outro foro. Tu estavas a falar há pouco dos exercícios de Kegel, certo? E eu gostava que falasses... exercícios dos músculos do pavimento pélvico. Gostava que falasses, que esclarecesse um bocadinho o que é isso. Pronto, eu tenho um problema de pele com os Kegel. É um bocado estranho, sou fisioterapeuta, mas detesto ouvir falar em Kegel, e quando alguém me vem falar de Kegel eu abro os olhos e fico muito irritada. Porquê? Sim. O Kegel foi brilhante. Porque o Kegel foi um senhor que era médico e que investigou pela primeira vez o efeito destes exercícios, muito no sentido da contração, mas em 1949, 50, se não me falha. E não foi ele que fez anatomia aí, começou a mostrar aí o nosso pavimento pélvico? Ele aplicou o treino destes músculos a questões como a incontinência urinária, e depois, cereja no topo do bolo, começaram a ser descritos efeitos relativamente à função sexual também. Ou seja, aparentemente, ao melhorar o tónus destes músculos, a força destes músculos, também havia uma melhoria da função sexual. Só que era o que eu estava a dizer, ele foi brilhante porque ele pôs em cima da mesa o tratamento conservador para a incontinência, pensou no impacto destes músculos, nomeadamente numa porção destes músculos que é o pubococcígeo, mas fez isto em 1949 ou 50, era o que eu estava a dizer, a minha memória não é grande coisa, 49, 50 e 51, por aí. Ou seja, há muito tempo.
quer do ponto de vista da ciência do exercício, quer do ponto de vista daquilo que era o nosso enquadramento e o nosso contexto social, o mundo não é igual. As pessoas não trabalhavam das 8 às 8, não andavam a correr de um lado para o outro, se calhar esvaziavam convenientemente a bexiga e o intestino mais vezes ao longo do dia, não andavam de dedinhos ligados à ficha a fazer 30 mil coisas. Ou seja, aplicar exercícios de Kegel como eles foram descritos nessa fase, hoje em dia, parece-me tonto. Porque, na realidade, quando nós vamos avaliar um pavimento pélvico, e o que é que implica a avaliação do pavimento pélvico? Implica sempre, sempre, sem volta a dar este texto, uma avaliação por palpação vaginal e ou anal. Ou seja, eu preciso de palpar os músculos e de perceber se eles estão a contrair, como é que estão a contrair, em que amplitude estão a contrair. Ou seja, dar comandos de exercícios sem fazer essa avaliação por palpação pode-me colocar na posição em que estou a recomendar um exercício que é completamente desajustado para aquela pessoa. Para além disso, Sandra, a evidência mostra que a maior parte das mulheres, neste caso é muito específico às mulheres, este estudo que eu estou a pensar, não consegue uma contração eficaz e correta desta estrutura apenas e só uma instrução verbal. Ou seja, nós podemos às vezes ter visuais muito interessantes para pedir esta contração, mas se a pessoa não for dado tempo, não for feita a avaliação com o feedback manual, muitas vezes aquilo que a pessoa está a fazer não é aquilo que nós queremos que ela faça. Daí a importância da avaliação e daí a importância de, ok, o Kegel foi visionário, foi muito importante, contudo, eu acho que as recomendações do Kegel não se ajustam ou não se adequam àquilo que é o dia-a-dia hoje. Ok. Mas era E importante falar. sempre nós avaliarmos antes de pedirmos a contração por duas razões. Para perceber se a pessoa precisa de treinar força e precisa de treinar, precisa de hipertrofiar de alguma forma aquele músculo, porque há situações em que as pessoas têm os músculos fracos. Aquilo que eu encontro na minha prática clínica, que é exclusiva de pavimento pélvico, é que essas situações são muito, muito, muito raras. E depois, para perceber se a pessoa está a fazer bem a tal contração e o tal relaxamento. Não existe contração correta sem relaxamento. Eu não posso contrair um músculo sem relaxar esse músculo. Eu preciso do trabalho de contração e de alongamento e relaxamento. E sem palpação nós não conseguimos perceber se isso está a acontecer de forma correta no pavimento pélvico. Não há hipótese. Claro, claro. Por isso, obrigatoriamente tens de ter uma consulta presencial, não dá para fazer online. Não dá para ser online. Com um fisioterapeuta que saiba intervir no pavimento pélvico. E por isso é que eu fico muito zangada quando as pessoas chegam ao pé de mim e dizem que já estão a fazer tratamento para a incontinência, ou para o vaginismo, ou para a dispareunia, e lhe disseram para fazer estes exercícios assim, 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 sem nunca terem feito palpação vaginal e anal. E isso implica que quem está a dar essa indicação, e mais uma vez, quem dá essa indicação podem ser profissionais de saúde, profissionais da área da atividade física, do desporto, e essa indicação é dada essa indicação, só para perceberes, é dada muito frequentemente numa consulta de ginecologia. É muito frequente numa consulta de ginecologia em que o médico avalia e bem a função, a anatomia, dizer à mulher para contrair os músculos para tratar a incontinência, mas não avaliou a função muscular, porque não sabe fazer isso. Como eu não sei avaliar se a mulher tem uma infecção vaginal, eu posso suspeitar, mas encaminho para a ginecologia para essa avaliação ser feita. E essa indicação, a mulher vem muitas vezes com essa indicação, mas explicaram, ou seja, foi-lhe dito para fazer, mas não lhe foi ensinado a fazer, nem foi validado se ela faz bem. Muitas vezes as pessoas também referem, eu tento fazer aqueles exercícios que me disseram, mas eu acho que não sinto nada. Ou seja, quando a mulher ou o homem, eu acho que não sinto nada, muitas vezes isto tem a ver com não estar a efetuar uma contração que provoca um movimento. Claro. Nós sabemos que quando há uma contração correta do pavimento pélvico, existe um movimento de encerramento e depois um movimento de, no fundo, ascensão, é um movimento para cima e para dentro da estrutura muscular, e este movimento tem que ser percepcionado. E muitas vezes as pessoas acham que não estão a fazer, que não sentem o que estão a fazer, porque não têm amplitude funcional, porque estão demasiado contraídas. E o trabalho da fisioterapia aí vai ser tudo menos os Kegel. Vai ser ajudar a ganhar consciência daquela estrutura e potenciar o relaxamento daquela estrutura. Para depois, então perceber se precisa ou não de treinar aqueles músculos.
Então aquele exercício que às vezes se ouvia de prender o xixi quando... Ok, fala sobre Esse isso. ainda me dá mais fúria que os Kegel. Porquê? Esse, Tratar tudo. esse ainda me dá mais fúria que os Kegel. Porquê? Porque é verdade que quando eu interrompo o fluxo de urina, eu estou a fazer uma contração dos músculos do pavimento pélvico. Contudo, pedir a alguém para fazer exercício interrompendo o fluxo de urina, ora, urinar é um ato reflexo, eu tenho que respeitar o reflexo da minha bexiga em esvaziar. Se eu estou em contínuo a interromper o fluxo de urina, eu estou a provocar refluxo da urina que está na uretra para dentro da bexiga. Aumenta o risco de infecção urinária. Se isto for feito na grávida, e muitas vezes isto é indicado à Ui. grávida, é ainda mais grave, porque a grávida Ai. muitas vezes tem infecções urinárias assintomáticas. Ou seja, eu estou a pôr aquela mulher em risco de uma infecção por um exercício que lhe estou a dar de uma forma errada. Na não grávida é tonto na mesma, e o que é que eu estou a fazer? O esvaziar da bexiga é... eu não controlo o músculo que esvazia o músculo da bexiga quando ele contrai, porque é um músculo que é tecido muscular liso, ou seja, ele esvazia quando a bexiga enche. Mas eu, quando estou a interromper, estou através do meu sistema muscular esquelético a inibir essa contração do extrusor, do músculo da bexiga. Ou seja, eu estou a baralhar aquilo que é um reflexo Informação. fisiológico. Portanto, então não faz sentido. Exato. Não faz Olha, sentido. e isso lembro, fizeste-me recordar outro tema que é importante, que nós de desporto falamos e fazemos agora, que é o agachamento profundo, que é importante, e isso lembra-me também daquilo que estavas a falar, de sentar quando se vai a uma casa de banho, não é? Essas rotinas, o que é que devemos ter? Pegando nesta coisa de, se eu estou a contrair os músculos do pavimento pélvico, estou a inibir a contração do músculo da bexiga. Quando eu não me sento numa sanita para urinar, que é uma coisa que as mulheres fazem frequentemente, não se sentarem porque têm nojo da sanita, porque acham que vão apanhar uma infecção. Eu agora costumo dizer às minhas utentes, não há desculpas agora, a era Covid trouxe um acessório a todas nós, que é, andamos sempre com desinfetantes na carteira. Portanto, eu desinfeto o tampo, eu forro o tampo e eu tenho que me sentar, porque da mesma forma que quando eu contraio para inibir, eu estou a inibir a contração da bexiga, quando eu estou naquela posição de agachamento, que não é um agachamento, um semi-cócoras cá em cima, aquilo que acontece é, é impossível relaxar completamente o pavimento pélvico naquela posição, portanto eu estou na mesma a dizer à minha bexiga, eu estou-te a deixar esvaziar, mas não é a altura adequada para esvaziar e não vou conseguir esvaziar completamente e vai acabar por ficar sempre algum resíduo. Portanto, não faz sentido, eu tenho que me sentar. Andreia, diz-me, os homens também deveriam sentar? Seria mais vantajoso para os homens também sentarem-se. Ok. Ok? Ok, meninos, se estiverem a ver este live, anotem tudo, esta mulher é uma deusa, está a ajudar, está a dar muitas dicas. Sandra, e para evacuar eu tenho que me sentar também. E muitas vezes as pessoas referem, quando usam essa posição de pé, semi-agachamento, que têm que empurrar para conseguir esvaziar. Pois. Quer a bexiga, quer o intestino. E o intestino é mais difícil que as pessoas consigam que ele funcione nessa posição, até porque depois para o intestino funcionar e ser mais fácil evacuar, eu para além disso deveria colocar um banquinho para elevar a posição dos meus joelhos, ok? Sim. Mas para urinar, muitas mulheres referem-me que nessa posição fazem força, ou seja, empurram, fazem uma espécie de puxo para conseguir esvaziar a bexiga. E isso não era suposto acontecer. Eu tinha que me sentar, relaxar as estruturas musculares, respirar e deixar a urina sair. Não tenho que empurrar, tenho que deixar que o reflexo funcione. Okay? É só uma curiosidade. Eu lembro uma vez quando estive na Bulgária que as casas de banho lá eram buraquinhos, era um buraquinho. E quando entrei na casa de banho, eu, uou, o que é isto? Mas cá também há muito tempo. Agora... Em parques de campismo, há algumas casas de banho de autoestrada ou de estrada que são a caçador, um buraquinho no chão. Exato. Mas eu aí estou em agachamento total. E tenho é que ser capaz de assumir essa posição. E essa é outra questão, que é, nós ocidentais não estamos habituados a assumir essas posições. Ou seja, não temos flexibilidade e capacidade muscular para assumir aquela posição em conforto. Ou seja, não conseguimos relaxar muitas vezes.
Por isso toca a Aquela, treinar, aquela porque essa, posição. essa, essa posição é muito importante. Pronto, Toca a agora, treinar. essa posição lá em baixo, completamente cócoras, é diferente do que estar semi-apoiada, Pois, semi-agachada numa sanita, ok? claro, claro. Muitas vezes estas questões do não sentar na sanita também têm outras questões por trás, que têm a ver com o nojo e com... Pois, E isso muitas vezes é tão pesado para a pessoa, ou seja, tem um impacto tão grande, é tão complicado. Eu estou-me a lembrar de situações, às vezes, de mulheres que têm dor pélvica crónica e que têm dificuldade crónica no esvaziar a bexiga e que têm dores por essa razão. E quando isto lhes é explicado, que elas deveriam sentar numa sanita, na sanita, quando vão esvaziar, quando vão urinar, isto é quase encarado como não vou fazer isso é um nojo, eu não consigo, a ideia de me sentar causa-me muito impacto e eu depois também tenho que perceber se é só a questão educacional aqui ou se existem outras questões que possam muitas vezes merecer e necessitar de uma ajuda da psicoterapia. Andréia, em relação aos sintomas de disfunção do pavimento pélvico, eles só estão associados à gravidez? Não, Deixa entender que não. não. Ok, quais Quais são? são assim? Isso. Quais são? Ou Ou seja, só pensarem que é só as grávidas? o que é Não. que são sintomas de pavimento, de pavimento pélvico, no fundo, ou de disfunção Uhum. do pavimento pélvico? Nós, às vezes, o que é que acontece? Eu posso ter já algum grau de alteração na função desta estrutura muscular e ainda não ter sintomas associados. Ou seja, quando nós vamos palpar, e isso acontece muitas vezes num contexto de formação, quando estamos em formação a avaliar uns aos outros, percebemos que Sim. posso não ter queixas, mas já tenho alguma alteração da função, porque a estrutura muscular vai compensando de alguma forma essa alteração da função. Mas sintomas são quais? Perdas de urina. Nunca é normal ter perdas de urina. Em situação nenhuma. Ou seja, não existe normalidade nas perdas de urina, nem na gravidez, nem no pós-parto, nem quando espirro, nem quando tosse. Às vezes as pessoas dizem, eu tenho pequenas perdas, mas é só em esforço, isto não é incontinência. Qualquer perda de urina involuntária é incontinência e não é normal. Significa que a estrutura não está a ser capaz de compensar o aumento da pressão intraabdominal. Perda de gases e perda de fezes, pela mesma razão. Significa que já há aqui um déficit na função. Dor, qualquer tipo de dor. Dor a urinar, dificuldade em iniciar a micção por dor, dor a evacuar, dor à penetração, dor ou ardor vulvar, muitas vezes também podem ter associados a alguma hiperatividade do pavimento pélvico, e obstipação. Ou seja, não é só o perder fezes, é a incapacidade no fundo, evacuar. E a obstipação, eu diria que é muito comum as pessoas considerarem que ter perdas de urina em algumas fases da vida é normal, mas eu diria que a obstipação é o grande calcanhar daqui desta história toda. Porquê? Porque a quantidade de vezes que alguém me diz, Andreia, não, mas eu sempre fui assim, eu sempre fui obstipada, eu sempre evacuei 2 vezes por semana, eu sempre tive dificuldade em evacuar, portanto, isto é o meu normal. Não, lá está, mais uma vez, é como aquilo que perguntavas há bocado: é normal ter perdas de urina durante a gravidez? Não, porque quando nós dizemos que é normal, estamos a normalizar aquilo que é uma queixa. Na obstipação é Ok. igual. O facto de nós normalizarmos e dizermos isto é o meu normal, estamos a desvalorizar uma coisa que é complicada e que é grave e que a longo prazo vai ter impacto grave no pavimento pélvico. Eu às vezes digo, desculpa Sandra, às vezes digo uma coisa a brincar que é à gravidez e ao parto. E ao parto especialmente, porque há aqui esta coisa do parto vai lesar uma estrutura. André, dá-me só um minutinho, desculpa, a gerir aqui a casa. Martim, vai abrir a porta, se faz favor. Olha, e temos aqui uma questão da Raquel, que ela perguntou se mesmo ao espirrar, Claro, mesmo ao não é normal haver perdas de urina, nunca, nunca. Mas esta questão da obstipação, eu digo muitas vezes, nós preocupamos muito com o trabalho de parto. E o parto vai lesar a estrutura pavimento pélvico. Então eu queria provocatoriamente lançar a ideia de que quem é obstipado, quem tem dificuldade em evacuar, quem faz muita força a evacuar e evacua 1, 2,
3 vezes por semana com muito esforço, é a mesma coisa que estar a ter microtrabalhos de parto a vida toda. Porque cada vez que vai evacuar e que vai fazer esta força expulsiva, pode lesar estruturas do pavimento pélvico. E no fundo Exato, está a obrigada. provocar uma descida nas estruturas do pavimento pélvico, ok? Portanto, Sim. a longo prazo é cometer muitos trabalhos de parto. A diferença é que os volumes que estão a ser expulsos são muito menores. Não é um bebê de 3 quilos, é um volume fecal que é mais pequenino, só que é repetido no tempo. E essa repetição, a longo prazo, vai ser um fator de risco para as disfunções do pavimento pélvico. Ok? Olha, sim, obrigada, Andréia. Raquel, espero que a Andréia tenha esclarecido, mantendo ainda o foco nas grávidas, até porque eu trabalho, a massagem do períneo, a partir de quando? Quais são as dicas que tens aí para dizer? Massagem perineal, preparação do períneo para o trabalho de parto. Aquilo que a evidência mais recente diz é que parece proteger relativamente à necessidade da episiotomia, mas apenas e só nas mulheres que não tenham sido sujeitas a uma episio anterior, ou seja, mulheres que já tenham tido uma episiotomia, que é o corte no períneo que Sim. acontece durante o trabalho de parto, acontece às vezes, não acontece sempre, felizmente. Agora, qual é que é aqui a minha questão? Quando se faz a massagem perineal, está-se apenas e só a trabalhar as estruturas superficiais do pavimento pélvico. Se eu tiver uma mulher que tenha obstipação e que tenha uma tensão exagerada em encurtamento de estruturas mais profundas, ela própria não vai conseguir chegar a essas estruturas mais profundas. Nós não conseguimos a nós próprios palpar internamente estruturas profundas do pavimento pélvico. Será que faz sentido fazer uma massagem perineal sem perceber se eu tenho uma amplitude correta do pavimento pélvico? Eu, pessoalmente, acho que não, e a minha prática clínica diz-me que não. Faz sentido que ela faça uma avaliação do pavimento pélvico, provavelmente corrigindo as alterações que existem e que existam naquela mulher em particular. Nós depois vamos ensinar a massagem perineal e ela pode fazê-la, mas num pavimento pélvico encurtado, não vai ser a massagem perineal que vai resolver esse encurtamento. E esse encurtamento pode ter impacto no desenrolar do trabalho de parto. Eu não sei a tua opinião sobre a episiotomia, mas achas que ela acontece porque já há uma disfunção do pavimento pélvico? Porquê? Porque na sala de partos, pá, não sei. A O que é que tu episiotomia achas? tem razões e pode acontecer por razões que não têm nada a ver com o pavimento pélvico e que têm a ver apenas e só com o bem-estar fetal. Ou seja, é verdade que durante muitos anos a taxa de episiotomias em Portugal era muito, muito, muito grande e desnecessária. A questão é, não a podemos diabolizar também, porque por vezes ela pode ser feita por questões do bebê e não do períneo materno. Okay. Há uma coisa que é verdade. Muitas vezes a episiotomia era feita alegando que o facto de nós a fazermos podia prevenir lacerações do pavimento pélvico e aquilo que a evidência nos diz é que a episio apenas e só previne as lacerações anteriores e menos graves do pavimento pélvico. As lacerações dividem-se em 4 graus, grau 1, grau 2, grau 3 e grau 4. As lacerações de grau 3 e de grau 4 atingem esfíncter anal e atingem mucosa retal e são lacerações graves. E aquilo que a evidência mostra é que a episio não previne essas lacerações graves. Ou seja, fazer uma episio com o argumento que vai prevenir uma laceração não vai prevenir uma laceração grave. Pode prevenir uma laceração anterior e uma laceração ligeira do grau 1 e grau 2 do pavimento pélvico. Mas, às vezes, ela pode ser feita por uma razão fetal. Agora, também é importante percebermos outra coisa. É verdade que as mulheres em trabalho de parto muitas vezes estão deitadas. E a progressão do bebê numa posição horizontal é diferente da progressão do bebê com movimento ou com... E isso podíamos estar aqui 2 horas a falar sobre isso. Agora, não acho que se deva diabolizar sempre também, porque pode haver situações em que seja necessário. E pode haver um pavimento pélvico que está tão encurtado, tão duro, tão hipertrofiado, que não tenha capacidade de alongamento. E nós sabemos que para o móvel fetal passar, para o bebê passar, vai ter que haver
alongamento da estrutura. Pode eventualmente também ser essa a razão para isto ser feito. Agora, eu não acho que a massagem perineal funcione se não for endereçada aquela estrutura no pré, ou seja, tenho que perceber se as estruturas profundas estão relaxadas e se há uma amplitude funcional para a aplicação da massagem perineal, que pode e deve ser feita, porque a evidência dá aqui esta margenzinha de pode haver o benefício de não ter que ser sujeito a uma epísio, no caso de não ter uma epísio anterior, e isso é positivo. Claro, isso que falaste da epísio, eu entendo. Até porque muitas mães que são mães pela primeira vez, aquilo é tudo muito novo e muitas têm receio e estar a assustar com mais uma coisa não vale a pena. Por isso, olha, acho que é confiar e não ganhar assim logo assim essas crenças. Ai meu Deus, fazer E isto ou avaliar aquilo. o pavimento pélvico e não ser obstipada e fazer os possíveis do ponto de vista da preparação delas para que as coisas corram bem, porque não Bem, é responsabilidade só dos profissionais. Se eu sou claro. ocupada, ou se eu tenho, ou se eu sou muito estressada e estou sempre contraída e não consigo perceber que impacto é que isso tem no meu corpo, eu Uhum. estou a modificar fatores que dependem de mim e não dependem dos profissionais. Falaste de um tema também engraçado, que é o stress. Ele influencia o teu pavimento pélvico? Claro que sim. Não influencia os outros músculos. O stress não faz Faz tudo. Claro, antes fecha as é mãos, verdade, até a põe nossa aos postura, não ombros, é? Quando estamos mais tem uma estressados. postura de maior flexão, então obviamente que vai ter um impacto no pavimento pélvico. O que é que os cães fazem quando estão assustados? Ah, boa, boa. Não te Cauda cabe no entre as meio das pernas. pernas. O que é a nossa cauda? É o cóccix. Pois, é o que eu fiz. O que é que está ligado ao cóccix? Todos os músculos do pavimento pélvico. Ou seja, se eu andar sempre dedinhos ligados à ficha, e eu às vezes digo a brincar aos meus utentes, não é ansiedade, a ansiedade não tem que ser necessariamente uma coisa negativa. A ansiedade pode ser, eu estou super mega entusiasmado com este projeto que estou a fazer e esqueço-me de tudo o resto e fico 6 horas colado ao computador a bombar energia e a trabalhar. Essa ansiedade, que neste caso tem é positiva, é de produção, pode fazer com que eu esteja muito contraída e vai ter um impacto certamente no meu pavimento pélvico. Ok. Olha, Andréia, e eu fiz aqui um parênteses pequenino, mas estávamos a falar das grávidas, e voltando às grávidas, para tu esclareceres na ajuda depois do parto, não é? Aquela coisa, ai, parto vaginal, e aquilo, a ideia que eu tenho que cesariana tem mais impacto, ou pode vir a ter mais impacto também no pavimento pélvico, mas depois do parto e voltar à vida normal, não é? Em termos de relações. Queria que falasse assim um bocadinho, esclarecesse as mamãs, principalmente as futuras mamãs. Essa questão de cesariana e parto vaginal, pavimento pélvico, aquilo que nós sabemos é que não podemos dizer que a cesariana a longo prazo seja protetiva relativamente às disfunções do pavimento pélvico. O que podemos dizer é que a cesariana evita o trauma mecânico, ou seja, não havendo a passagem do bebé pelo canal vaginal, não há certamente trauma mecânico, o que não quer dizer que as mulheres a longo prazo não venham a ter disfunção do pavimento pélvico, porque a disfunção, como nós já vimos, não tem só a ver com o trabalho de parto, basta que elas sejam obstipadas e tenham micro trabalhos de parto o resto da vida toda. Portanto, com 9 meses, ou lá está, ou a vida toda, ou mais, não é? Optar por um procedimento cirúrgico prevenindo, achando que vai prevenir a disfunção, não é verdade, não há evidência nenhuma que nos diga isso. Como é que deve funcionar a avaliação em pós-parto? Não há tradição das mulheres fazerem avaliação, infelizmente. Pós-parto? Não há tradição dessa avaliação ser recomendada às mulheres. Não é dito às mulheres deveria fazer uma avaliação de pavimento pélvico no pós-parto imediato. Okay. Não há a tradição da mulher fazer essa avaliação antes de iniciar exercício físico. E deveria fazer, porque esta estrutura pavimento pélvico sofreu alguma coisa com esta gravidez e com este parto, seja lá o parto como for, pode ser um parto vaginal ou uma cesariana, e deveria ser avaliada antes de iniciar a atividade física. Mas, desculpa interromper, então isso seria ainda mais importante em atletas? Claro que sim. Okay. Seria importante em toda a gente. No mundo ideal, e eu às vezes digo isto a brincar, no mundo ideal, as mulheres fariam uma avaliação de pavimento pélvico antes de engravidarem. Porque muitas vezes, quando eu recebo alguém em pós-parto, existe a percepção de que aquela disfunção tem a ver com o parto e com a gravidez, mas eu não sei como era aquele pavimento pélvico antes.
Ok. O que eu sei é aquilo que ela me consegue dizer com a história que eu faço, que é se era obstipada, se tinha atraso crónico no esvaziamento da bexiga, e na realidade já tinha essas queixas, só que não as valorizava. Portanto, no mundo ideal a avaliação seria antes de engravidar, durante a gravidez era importante ir percebendo o que é que acontece com aquele pavimento pélvico e não havendo queixas, eu acho que faria sentido eventualmente fazer uma avaliação trimestres, primeiro, segundo e terceiro, e havendo queixas, havendo alterações. Espera aí, a Marta, não sei se conhece, mandou aqui também para todas as mulheres estarem informadas. Obrigada, Marta, por A participar. Marta é fisioterapeuta. Então, olha, olá, Marta, prazer. Olá, Marta, agora é que eu vi que a Marta estava aqui. Okay. Ou seja, no mundo ideal era isso que aconteceria. Primeiro, segundo e terceiro. E no caso de haver queixas, qualquer queixa ou qualquer alteração da função, o pavimento pélvico pode e deve ser tratado durante a gravidez e depois no pós-parto. Eu gosto de avaliar após a consulta de revisão de puerpério, ou seja, as mulheres em teoria também deveriam ser vistas pelo obstetra entre as 4, 6, 8 semanas. 4 e 6 semanas é o mais comum e faz sentido fazer uma avaliação de pavimento pélvico após essa avaliação. Muitas vezes, alguns ginecologistas e obstetras com quem eu articulo também encaminham as mulheres com queixas antes, o que é bom porque elas começam logo a corrigir coisas e a fazer os exercícios da forma ajustada. Desculpa lá, disseste essas 4 a 6 semanas, independentemente do tipo de parto? Sim, no caso Ok. da cesariana, mais para as 6 semanas. Agora, havendo queixas, se o médico encaminhar, não é Pode preciso ser. esperar por essa Sim, fase, exato. ok? E Sim. depois, existem cicatrizes ou não? Se existir uma cicatriz, uma episiografia, ou seja, uma sutura da episiotomia, ou se existir uma cicatriz de uma cesariana, essas cicatrizes deveriam ser trabalhadas. E esta é outra informação que muitas vezes as mulheres não têm, que é que deveriam tocar a cicatriz. E eu percebo que seja difícil tocar uma cicatriz própria no períneo, porque é uma zona sensível, na entrada da vagina, na vulva, mas esse toque é importante. E depois, muitas vezes, essa cicatriz também pode ser trabalhada na fisioterapia, e é muitas vezes trabalhada na fisioterapia, porque se nós pensarmos nos músculos do pavimento pélvico, eles são simétricos. Eu tenho as mesmas estruturas à esquerda e à direita. E quando eu tenho uma cicatriz que, no fundo, vai ter ali um processo de fibrose de um dos lados, e no norte do país é normalmente à esquerda, no sul do país é normalmente à direita, quando é feita uma episio, esse lado vai contrair e relaxar a uma velocidade e numa amplitude diferente, por causa dessa fibrose. Ou seja, criamos uma assimetria nesta contração. Mais uma razão para eu não indicar exercícios de Kegel a uma mulher em pós-parto sem avaliar o pavimento pélvico e perceber se essa assimetria está lá ou não. Porque eu estou a treinar e a fortalecer a estrutura numa amplitude diferente de um lado e do outro da pelvis, e depois o encerramento da uretra vai ser diferente de um lado e do outro. E as perdas de urina às vezes têm só a ver com a retração da cicatriz. E não com os tais músculos fracos, ok? Sim. Olha, e o pavimento pélvico também influencia os orgasmos? Influencia como? Se houver alguma disfunção, não sei. Um pavimento pélvico hiperativo pode até impedir o mecanismo do orgasmo. Porque depois essa é outra coisa, que é, vende-se também vende-se a ideia de que quanto mais fortes forem os músculos do pavimento pélvico, melhor vai ser a função sexual. Só que os músculos do pavimento pélvico, quer na mulher, quer no homem para a ereção, na mulher para a excitação, vão ter que relaxar para permitir o fluxo de sangue às estruturas, no caso do homem o pênis, no caso da mulher o clitóris, e depois vão ter que contrair. Se eles estiverem sempre contraídos, porque eu ando sempre com os desenhos ligados à ficha, ou porque eu sou obstipada, ou porque eu ando a correr de um lado para o outro, ou porque eu não esvazio a bexiga vez nenhuma durante o dia, essa contração excessiva pode impedir o fluxo de sangue e a manutenção do sangue dentro destas estruturas nobres, no caso da excitação, pênis e clitóris. Ou seja, um pavimento pélvico não funcional pode implicar uma disfunção, quer em qualquer fase de resposta sexual humana, no homem e na mulher, ou seja, na excitação, na lubrificação e no orgasmo. Ok.
Boa. Ou seja, Olha, não têm que ser fortes, não têm que ser muito fortes, eles têm que ser funcionais. Ou seja, eu preciso ter a amplitude correta para que a função esteja presente. boa. Muito bem, estarem todos atentos para estas dicas da Andreia. Mais uma vez volto a referir isso. Andreia, e tu há um bocado agora voltando a um tema que já falaste, mas que eu achei pertinente, acho pertinente, é aquela situação do exemplo, de nós falarmos com as crianças, bem desde pequenina, essa situação de obstipação e de ir à casa de banho, nós acompanharmos para criar, era como tu disseste, quando uma grávida chega à tua beira, conta-te a história dela, o que ela não é? Mas se calhar se fosse acompanhada antes de engravidar, e se calhar isso já vem desde pequenino, essas rotinas de casa de banho, Uhum. e pronto, acho que no é acesso, no importante. acesso à casa de banho, ou seja, o simples facto, e uma coisa que também já conversámos uma vez, que é o simples facto de os miúdos na escola terem que pedir papel para irem à casa de banho, vai inibir as idas à casa de banho. Nós já sabemos que eles não vão porque estão entretidos a brincar. Se para além disso eles não tiverem que verbalizar a um adulto que precisam de papel porque querem evacuar ou porque querem fazer cocó, isto vai fazer com que haja uma inibição nessa ida à casa de banho. Muitas vezes o tempo que eles têm entre aulas, quando já não são tão pequeninos, quando são um bocadinho mais crescidos, acaba por acontecer também que é, André, eu não tenho tempo de ir à casa de banho porque eu saio de uma sala no bloco A e tenho uma aula no bloco C e a professora, se eu chegar tarde, vai-me marcar falta. E existem 3 casas de banho por piso na escola e há não sei quantas turmas a funcionar, ou seja, acaba por este difícil acesso à casa de banho torna a coisa difícil. E depois, para além disso, as mães dizem-nos sempre, cuidado que as casas de banho estão sujas, não te sentes, não toques e vai à casa de banho antes de sair de casa, quer tenhas, quer não tenhas vontade, que é para não teres que ir à casa de banho na rua. E isto, no fundo, cria aqui uma ideia de que as casas de banho na rua são um bicho de 7 cabeças. E eu não estou a dizer que elas sejam todas maravilhosas e impecáveis, mas, como eu disse há bocado, o facto de Mais uma vez, é aquela situação de. forrar o tempo da sanita, existem à venda na Tiger, no Jumbo, no Continente, capas de papel vegetal para tapar a sanita, mas normalizar a ida à casa de banho. E se nós, adultos nos comportarmos com nojo da casa de banho, as crianças vão absorver isso. Obviamente. Claro. Isso pode ser um problema. Claro, aquela questão, mais uma vez, é outra crença e que pode prejudicar a vida das pessoas. Olha, Andreia, nós estamos quase a passar a hora. Já estou a ver. Olha, o Instagram nos desligue, não é? Exato. Queria falar mais um bocadinho do teu trabalho, não é? Que acho super importante e acho que neste live ficou bem esclarecida a importância do pavimento pélvico, não é? De estar ligado a tudo, mas e buscando. Não sou só eu, existem muitos fisioterapeutas de pavimento pélvico. Exato, por isso também. Isso que ia alertar. Muitos, são mais muitos, mas. Há muitos e está acessível a toda a gente, faz parte do Sistema Nacional de Saúde. Tem essas questões. O Sistema Nacional de Saúde existe com qualidade em ambos os locais. Portanto, eu acho é que passa muito pelas pessoas terem consciência da importância e procurarem o serviço também. E falarem, é isso. Por isso. E perguntarem aos médicos e falarem sobre o assunto. É isso. Falem com os vossos médicos sem receio. Vai ajudar e vão ser muito mais felizes em tudo. Depois uma coisa puxa a outra, não é? E tem muito mais a ver com a alteração de comportamentos da própria pessoa do que propriamente com coisas mágicas que a fisioterapia faça. A fisioterapia ajuda, mas a pessoa precisa de modificar comportamentos e precisa de alterar, às vezes, coisas que não são fáceis de alterar porque estou muito habituada a funcionar desta forma. Ok. Olha, Andreia, mais uma vez obrigada. Eu tenho receio que isto nos manda assim. Vai mandar ao chão, porque são 19. Recebeste elogios também. A Isabel também mandou dúvida que alguém tenha, está à vontade para nos contactar. Claro. Sempre. Dúvidas no Let's Be Pelvic Series. Sempre para ajudar. Olha, beijinho enorme. Andra, por
dar espaço para explicarmos o que é isto do pavimento pélvico também. Sim, porque acho importante e é Tá isso. bem. E na Fazer as articulação com o pessoas felizes. exercício, e na articulação com o exercício, que é muito importante. Sim. Está bem? Olha, obrigada Raquel, obrigada Andreia, a toda a gente, aos comentários. Obrigada por participarem e estarem aqui a Isabel, ouvir. olá Isabel. É, Isabel, fechou, é muito, muito querida. Olha, um beijinho enorme e até qualquer dia. Está bem. Está bem, Andreia? Tudo Obrigada. bom? Obrigada. Tchau, tchau, tchau.